Fala galera, vamos com mais 4 análises para amanhã, dia 12 de janeiro, sexta-feira. Tá de volta a Bundesliga, tá de volta a Eredivisie, a segunda divisão holandesa, tá acabando a pausa de inverno na Europa, estão voltando os campeonatos principais, graças a Deus. Não que ninguém ganhou dinheiro com o Ismaili no Egito, com o Al Hilal na Arábia Saudita, mas voltando ao normal as competições. Vou começar pelo clássico de Bayern pela Bundesliga. É brincadeira, não existe clássico de Bayern, né? Um de Leverkusen, um de Munique. O Leverkusen é o quarto colocado da Bundesliga. Em casa são 4 vitórias, 4 empates. Não perdeu em casa o Bayer Leverkusen. Marcou 17 gols em 8 jogos, mais de 2 gols marcados de média. Sofre um gol de média por jogo jogando em casa o Leverkusen. São 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos em casa. Ele vem de uma vitória, um empate, 2 empates na verdade, uma vitória, o último empate há 5 jogos. Marcou gol em todos os jogos que jogou em casa o time do Leverkusen, só não levou gol no último jogo. Contra o Bayern de Munique, voando o time do Ancelotti, é o líder da Bundesliga. Jogando fora de casa, o Bayern tem 6 vitórias, um empate, 2 derrotas. Jogando fora de casa, eu disse, né? São 14 gols marcados, 1,5 gol de média marcado fora de casa, com menos de 1 gol de média sofrido. São 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. A derrota foi para o Borussia Mönchengladbach e a vitória ganhou de 3-1 do Borussia Dortmund, aqui 3-1 jogando fora. O Bayern se vier completo com Neuer, Alaba, Boateng, Matt Hummels, o meio campo com Arturo Vidal, Javi Martinez, o Kimmich, James Rodrigues, tem o Robin, o Ribéry, para mim o maior atacante, o maior centroavante, o maior camisa 9 da atualidade, o Lewandowski. Se vier completo o time do Ancelotti, dificilmente vai manter essa invencibilidade em casa, o time do Leverkusen. Tá pagando 1,85 a vitória do Bayern fora de casa. Eu vou na segurança, um fora empate para esse jogo. Eu botei 1-2 aqui, mas eu não acho que seja um jogo acima de 2,5 não. O ataque do Bayern é muito confiável, a defesa também, capaz do Leverkusen não conseguir fazer gol nesse time do Bayern. Mas eu vou cravar a vitória do Bayern cercando com um fora empate esse jogo, pagando 1,30 a vitória do Bayern fora de casa ou empate. O segundo jogo pela Eredivisie, a segunda divisão holandesa, o NEC, o Nijmegen, contra o Eagles. O NEC é o segundo colocado, jogando em casa invicto, são 8 vitórias e 2 empates. Marcou 27 gols em 10 jogos, quase 3 gols de média marcado em casa o NEC, é fortíssimo esse ataque do NEC. Sofre menos de 1 gol de média, e invicto nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Ele vem desse empate em 1-1. O resto, todos os jogos acima de 2 gols marcados em casa, o time do NEC. Contra o Eagles, que é o 13º, só ganhou uma vez fora de casa. São 3 empates, 5 derrotas. Marcou 15 gols, mais de 1,5 gol de média marcado. Com 18 gols sofridos, são 2 gols sofridos por jogo de média o time do Eagles. São 4 derrotas e 1 empate. Esse empate faz 5 jogos, as 4 derrotas são consecutivas aqui. Todas elas tomando muitos gols, 3, 3, 3, 2. Inevitável a vitória do NEC para esse jogo, ou um jogo acima de 2,5. Eu vou cravar um 3-1 para esse jogo, na vitória do NEC jogando em casa pela Eredivisie, a segunda divisão holandesa. O terceiro jogo aí, a gente não pode esquecer desse. Eu falei do Ismaili, falei do Al Hilal, tem o Persepolis também no Irã, que não decepcionou a gente ainda. Contra o Lanterna, o Sia Jamegan, é o último colocado da primeira divisão da iraniana. Só ganhou uma vez jogando em casa, perdeu 3, empatou 5. Uma vitória só jogando em casa, 3 empates, 5 derrotas em 8 jogos. Marcou 4 gols em 8 jogos, em 9 jogos, é menos de meio gol de média. 11 gols sofridos nesses 9 jogos, mais de 1 gol. Nos últimos 5 são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Ele vem dessa vitória de 2-0. A derrota, 1 empate e as 2 outras derrotas. Marca pouquíssimos gols jogando em casa o time do Sia, são 4 gols em 9 jogos. Nos últimos 5 só marcou 2 gols. Contra o Persepolis, que é o líder da divisão iraniana, jogando fora de casa está invicto, são 7 vitórias, 2 empates, não perdeu. Marcou 18 gols em 9 jogos, são 2 de média, com meio gol sofrido por jogo. Não perdeu jogando fora, nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Ele vem desse empate em 1-1, marcando gol em todos os jogos fora de casa. Eu vou cravar a vitória do Persepolis fora, 2-0 o placar. O Sia Jamegan não consegue fazer gol no Persepolis nesse jogo, na minha opinião. E o último jogo das análises é pela divisão da Nova Zelândia, o Auckland contra o Southern United. Esse jogo aqui é um passeio. O Auckland é o segundo colocado,
Jogando em casa, tá invicto, são 5 vitórias, um empate, não perdeu em casa o Auckland. Marcou 23 gols em 6 jogos, são quase 4 gols de média marcado, 3.8 o Auckland. Sofreu 4 gols só, é muito menos de um gol de média. 4 vitórias e um empate. Ele empatou em 2-2, mas quando ele ganha judiando. É 3-1, 5-0, 4-0, 6-0. É muito, sobressai muito na divisão o time do Auckland. Contra um Southern United, que é o 7º colocado, jogando fora, só ganhou uma vez, empatou 4, perdeu uma. Mas não pegou o Auckland ainda, por isso só perdeu uma. Marcou 8 gols em 6 jogos, é um pouquinho mais de 1 de média, com 9 gols sofridos, 1,5 de média sofrido. Os últimos 5 jogos são uma vitória, 3 empates. É uma vitória, são 3 empates e uma derrota. Vem de uma derrota de 2-0, empatou em 0-0, 3 empates seguidos e a vitória faz 5 jogos que não ganha. Na história entre eles foram 7 jogos, aconteceram 7 jogos com 6 vitórias do Auckland e um empate. Nunca ganhou do Auckland do Southern United. Em 7 dos 7 jogos, o Auckland ganhou. Em 6 desses 7, o Auckland ganhou fazendo mais de 2 gols. E em 9 desses 10 jogos, dos últimos 10 jogos entre eles, acima de 2,5. Galera, eu vou Auckland ganhando em casa, ou jogo acima de 2,5. Handicap pro Auckland. Eu vou de 4-1 esse jogo pro time da Nova Zelândia. Beleza, galera? São essas sugestões para amanhã, sexta-feira, dia 12 de janeiro. Beleza? Boa sorte, um abraço, até amanhã.